Gente, sem demora, hoje é dia de advocacia trabalhista. Está conosco mais uma vez o competente advogado Marcelo Carvalho. Doutor Marcelo, obrigado por ter vindo outra vez, como toda semana acontece. É uma pergunta que uma telespectadora nos fazia essa semana. A mulher tem um tratamento diferente nas leis trabalhistas no Brasil? Boa tarde. Boa tarde, Darcy. Em alguns aspectos, sim, Darcy. Embora a Constituição Federal ela estabeleça direitos e obrigações iguais para homem e para as mulheres, o fato é que algumas disposições relacionadas com a maternidade são diferentes, né? Pela própria condição da mulher, por ser toda ela ser mãe em potencial. É claro que a mulher ela tem todos os direitos que são consagrados aos homens, como jornada de trabalho de 8 horas, né? Descanso semanal remunerado, no caso de trabalho noturno, horas noturnas, adicional noturno, hora noturna reduzida, enfim. Todos os direitos são iguais. Apenas no tocante à maternidade é que existem algumas diferenciações. Bom, mas as empresas, justamente por causa da maternidade, acabam discriminando, digamos, entre um candidato, um pretendente à vaga do sexo masculino e um do sexo feminino, em função de saber que a mulher amanhã pode engravidar, pode ter 4 meses de licença maternidade, enfim, pode haver essa discriminação, essa preferência pelo sexo masculino? Na prática acaba acontecendo, né, Darcy? É óbvio que a lei também proíbe que você faça, no momento da contratação, anúncios, inclusive, com exigências relacionadas a sexo, idade, cor. Mas, na prática, quando um empregador vai contratar uma pretendente a emprego, não digo todos, né? Eu estou dizendo que acontece, né, nas relações de trabalho. O empregador, quando constata que a empregada casou recentemente, muitas vezes acaba deixando de contratá-la, preterindo-a e contratando uma funcionária solteira, uma empregada solteira ou uma que já tenha filhos, justamente para impedir que ela adquira estabilidade e o empregador tenha que, no período da licença maternidade, ter que colocar outra no lugar e ainda franquear-lhe o direito à estabilidade. Me diga uma coisa, doutor, no caso, por exemplo, se a empregada engravida, ela pode ser despedida, pode ser mandada embora? Não, ela não pode, Darcy. Ah, não? Não, não pode. Mas acontece de empregadores se valerem da contratação via contrato de experiência. Você pode contratar qualquer empregado por 30 dias, ou por 60, ou por 90 dias. Né? Até 90 dias você pode contratar por experiência. O contrato de experiência é uma modalidade de um contrato de prazo determinado. Então, quando as partes ajustam um contrato de experiência, elas já sabem de antemão quando esse contrato vai terminar. Então, muitas vezes, durante o contrato de experiência, a empregada fica grávida. Embora muitas pessoas achem que ela, então, se torna detentora de estabilidade, o fato é que já está consagrado na jurisprudência e na doutrina do nosso país que, no caso de gravidez durante o contrato de experiência, não existe a estabilidade. Por quê? Porque quando empregado e empregador contratam, ajustam a experiência, eles já sabem quando o contrato vai terminar. Então, teoricamente, no momento da rescisão contratual, não está havendo discriminação em função da gravidez. Como deve se portar, digamos, a mulher, funcionária de uma empresa, empregada, assim que soube de que está grávida, ela souber, né, tiver o documento, enfim, o exame, que atesta que ela está grávida, ela deve comunicar imediatamente à empresa ou não? Ela deve comunicar imediatamente, Darcy. Embora, mesmo não comunicando imediatamente, se eventualmente ela for demitida e nem souber que está grávida, muitas vezes a mulher ela está grávida 2 ou 3 meses, não sabe ainda que está grávida. E o empregador acaba demitindo ela. Quando ela constata que está grávida, através de exame laboratorial, ela pode pretender a sua reintegração ao emprego. Porque a responsabilidade do empregador é o que a gente chama de responsabilidade objetiva. Independe dele ter ou não conhecimento do estado gravídico da empregada. Ele tem que reintegrá-la porque o direito é do nascituro da criança.
no caso, por exemplo, empresas que contratam, por exemplo, um evento, contrato de trabalho temporário, tem muito isso, não é? Tem. Digamos, a minha empresa precisa, pega a empresa do Fábio e ela contrata, que é a empresa de capital humano, de recursos humanos. Exato. Nesse caso, se a pessoa engravidar nesse período, ganha estabilidade? Também não. Não. Também não, porque no contrato de trabalho temporário também já está estipulado o início e o fim. Exato. Outra coisa, se o patrão quiser, de toda forma, despedir a funcionária, mesmo sabendo que ela está grávida. Não é prudente que o faça, né, Darcy? Porque numa hipótese como essa, pode-se interpretar que houve uma dispensa discriminatória, aliás. Inevitavelmente vai haver essa interpretação. E o que ele tem que fazer? No caso dentro da lei? Exato, ele tem que esperar. Se ele quiser mandar embora, ele teria como paga toda a gestação, a licença maternidade. Na linha da possibilidade, ele poderia demitir a funcionária e pagar o período da estabilidade dela. 9 meses de gravidez. Só que o que deve ser observado é o seguinte, Darcy, o trabalho não é apenas uma obrigação, é um direito do empregado, porque isso dignifica o homem. Então, se ela tem direito à estabilidade, não é prudente e nem legal que o empregador a demita e indenize esse período da estabilidade, porque ele vai estar tirando dela o direito de trabalhar, não só a obrigação de trabalhar, mas o direito. E isso pode levá-la a processá-lo e pedir indenização por danos morais. Mas, por exemplo, se o patrão, em todo caso, quiser demiti-la, terá que pagar os 9 meses da gestação, mais os meses da licença maternidade, é isso? Exatamente. Pagando tudo. Agora, no caso de justa causa? Na justa causa, não. Aí a funcionária, mesmo grávida, pode ser demitida. Mesmo grávida, ela pode ser demitida. Se ela cometer uma falta, um delito grave. Porque o fato de a empregada estar grave não a exime de respeitar o contrato de trabalho em todos os seus termos. Desde que ela pratique uma falta grave, por exemplo, um furto, um desrespeito, um desvio de conduta. Um desvio de conduta grave, ela pode ser demitida por justa causa, sim. Me diga uma coisa, doutor, os patrões podem exigir, quando contratam funcionários do sexo feminino, uma funcionária no caso, exigir, por exemplo, um atestado que diga que ela não está grávida? Em hipótese alguma. Não? Não, não pode. Não pode porque essa é uma exigência discriminatória. Porque no momento em que se estabelece uma exigência como essa, nós já imaginamos o quê? Que ele está fazendo essa exigência para não contratar e não para contratar. Porque é óbvio que se ela apresenta um exame laboratorial indicando que ela está grávida, o empregador não vai contratá-la. Perfeito. Então, aí, eu estava vendo aqui na UOL, doutor Marcelo, que tem aqui também uma nova decisão do Superior Tribunal, ou do Supremo, em relação... do Tribunal Superior do Trabalho, está aqui, ó, Justiça, entre paquera e assédio sexual. Aí já é um outro tema que nós vamos conversar. Qual é o limite, diz aqui, entre paquera e assédio sexual? Isso já é aqui, ó, de acordo com a empregada do Sindicato dos Estibadores do Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, trabalhava como datilógrafa e ingressou na justiça alegando que sofreu durante anos assédio verbal e por escrito por parte de um secretário da entidade. E, segundo elas, investidas do superior a prejudicaram o ambiente de trabalho. Você já lidou com ações desse tipo também, com certeza? Já, Darcy. De racismo, assédio sexual? Já. De homem para mulher, de mulher para homem também tem, não tem? Tem. É menos? É menos, mas acontece. Mas, de fato, esse é um caso típico de assédio sexual. Nós poderemos até voltar a falar... Como prova, a datilógrafa juntou aos autos cartões de amor enviados pelo secretário. Exato. Existe uma diferença muito grande entre assédio sexual e paquera. No assédio sexual, segundo a definição clássica, deve esse assédio partir de um superior hierárquico, estabelecendo inclusive condições para permanência no trabalho. Ele pretende obtenção de favores sexuais e, se não os obtiver, ele vai constrangê-la, persegui-la, etc. Então, é diferente do conceito de paquera, né? Claro. A paquera é diferente e a paquera pode partir de uma pessoa que esteja na mesma hierarquia dentro da empresa ou até de baixo, o office boy paquerando a gerente ou coisa parecida. Sim, falar, você está bonita, você é linda, você é meu sonho de consumo, né? Vai meio na brincadeira e meio na... O assédio sexual no trabalho necessariamente tem que partir
do empregador. Óbvio que se ela for assediada por alguém do mesmo nível profissional dela, a empresa responde, porque a empresa responde pelos atos de seus prepostos, né? Mas não é o caso. Aqui diz, inclusive, que na primeira instância, a Justiça considerou que a externalização de sentimentos não configurou assédio sexual. Segundo a sentença, nas mensagens românticas e nos testemunhos verbais, não ficou caracterizada a proposta que afetasse a integridade física, psicológica e a dignidade da funcionária. Quer dizer, o camarada fazia uma graça, era um gaúcho romântico. Exato. Se desse certo, tudo bem, né? Aquelas coisas. A gente ri para não chorar, né? Mas essas coisas acontecem realmente, né? Nas relações de trabalho. Nas ações, quando vão, o senhor que já deve ter... O senhor falava aqui em anúncio de emprego durante o programa, de raça, quando não pode, num anúncio não pode pôr, por exemplo, aceita-se negros ou não aceita-se pardos, negros, asiático, não. Isso é contra a lei, não é? Ô, Darcy, algum tempo atrás, era costume algumas empresas colocarem anúncios no jornal contratando pessoas e dizendo que só aceitavam NI6. O Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação contra essa empresa. Você vai trabalhar no Japão, seria isso? Eu não me lembro, viu, Darcy? Porque lá está certo, sim. Mais para DK7, DCD. Não, mas eu acho que nem era, viu, Darcy? Então não pode. Não pode haver esse tipo de exigência. E aí essa empresa acabou assinando um termo de compromisso de ajuste de conduta junto ao Ministério Público do Trabalho e o problema acabou. Porque o Ministério está... Mas não pode de forma alguma haver exigência relacionada com sexo, com idade, com cor. Não pode, não. E a gente sempre vê ali pessoas, não sei o quê, de boa aparência. Antigamente tinha questão de idade, não pode ter mais que 35 anos. Quer dizer, o camarada fez 36 anos, está confinado. Quer dizer, tem que ser branco, tem que ser... Não, só queremos negros, ou mulatos, ou asiáticos, orientais, não é verdade? Ô, Darcy, eu trabalhei num banco muitos anos atrás, há 20 anos atrás eu trabalhei num banco, e naquela época, no banco em que eu trabalhava, que eu não vou revelar qual era, um amigo de banco, que era descendente da raça negra, era mulato, ele alisou o cabelo para tirar a foto para poder ser contratado, porque o banco não contratava negros. Você vê? Absurdo. Cada uma. Bom, tem uma história se eu contar aqui, mas não, vamos zerar. Na semana que vem nós vamos falar sobre isso, assédio sexual também, e tem uma outra bronca aí que depois eu vou pedir fora do ar para o doutor Marcelo, nós vamos conversar semana que vem, ok? O nosso Clique Tudo na TV desta sexta vai ficando por aqui, mas você sabe, segunda estaremos de volta à 1 da tarde, logo após Militão e Militão. Então, boa tarde, obrigado e até lá, um bom final de semana a todos.